Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade, então, nas nossas palestras do Outubro Rosa. Queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai começar com a palestra da nutricionista Rafaela Bello. A Rafa é nutricionista da Humana Alimentar, já é parceira nossa aqui de vários outros outubros, né? E a Rafa vai falar um pouquinho sobre como nutrir o corpo de forma saudável. Depois da palestra da Rafaela, nós vamos ter a palestra com a fisioterapeuta Ana Paula, que é a nossa fisioterapeuta aqui do COC. Ela vai estar falando sobre acupuntura. Tá? Depois eu apresento melhor a Ana Paula. E depois a gente vai ter um intervalo. Depois a gente volta para a última palestra, que vai ser da Emiliane, que é a nossa educadora física. Tá bom? Aproveitem o evento. Rafa? Bom dia. Como a Fá falou, meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a alimentação do dia a dia, as escolhas que vocês precisam optar, né? E não é uma regra, mas a gente dá todo a coordenada para vocês e no dia a dia basta saber escolher os alimentos. Imaginem um prato lindo, perfeito. Conforme eu for falando, vocês vão montando o pratinho de vocês na cabeça, tá? E quero primeiramente falar sobre a definição de nutrição, que é muito importante. A nutrição é a ciência que estuda a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais de cada indivíduo, além dos processos pelos quais o organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes. A nutrição, ela não vai estudar apenas o alimento. Ela estuda, gente, o corpo inteiro. Então, daquele momento em que você coloca o alimento na boca até o momento que ele sai. Tá? Então, assim, colocou o alimento na boca, a saliva, por exemplo, ela já começa a fazer a digestão. Tá? Então, por isso aquela importância da gente sempre mastigar bem os alimentos. E tem nutricionistas que trabalham, sabe com o quê? Cocô. Porque através do cocô é a nossa identificação, gente. Tudo que está ali é o que a gente come, o que a gente é. Então, por isso a importância também de analisar o cocô. Tá? Uma pergunta que eu amo fazer. Como você vai querer estar na sua aposentadoria? Acho que eu não preciso nem perguntar aqui, né, gente? Todo mundo, claro, quer curtir, quer viajar, passear. E por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque as pessoas, elas já vêm há algum tempo se preocupando com a qualidade de vida. As pessoas querem saúde, as pessoas querem viver mais e viver bem. Tá? Ninguém quer aqui viver por muito tempo e ficar numa cama, doente. Então, o nosso objetivo de vida é ter qualidade de vida, né? Por mais tempo possível. E, através disso, a alimentação ela está totalmente ligada. Não dá para uma pessoa a vida inteira comer de uma forma irregular e depois ter, no final, ela fazer um exame de sangue e ter tudo certo. Impossível isso. Então, eu coloquei um artigo que eu peguei em 2012, onde ele já falava da procura por alimentos mais saudáveis. E hoje é muito nítido quando a gente vai ao supermercado. Não sei se vocês já repararam. Quando eu era criança, que eu ia ao supermercado com a minha mãe, a gente comprava as coisas e a gente não ficava olhando o rótulo. Né? Ninguém tinha essa coisa de pegar o rótulo, ver o que tem menos de carboidrato, menos açúcar. E hoje em dia as pessoas elas param, olham o rótulo, e como as indústrias elas já são mais espertas também, elas sabem que as pessoas estão procurando alimentação saudável,
eles já estão mudando todos os rótulos, né, a composição do alimento. Então, você consegue ver nitidamente no rótulo do alimento. Menos sódio, menos açúcar, ou alimento orgânico, enfim. Você vai ao supermercado, hoje, gente, é como que é? Um corredor, né, que fala. É um corredor só de produtos mais naturais. Então, você pode escolher hoje. E as pessoas, se você observar, elas olham o rótulo. E a FA, né, quem passa com a FA nutricionista, ela ensina a ler rótulo, né? E isso é muito legal. Para alimentar o organismo, a gente precisa de algumas coisas. O primeiro, oxigênio, né, porque a gente não vive sem ele. Água, fiz a questão de colocar em segundo lugar, porque a água ela é muito importante. E as pessoas, geralmente, não dão tanta importância para ela. Quem aqui toma água bonitinho todos os dias na recomendação ideal? Olha, tem até bastante gente, viu? E isso é importante. Eu vou falar depois um pouco mais sobre a água, e vocês vão ver o papel que ela tem no organismo. Vitaminas, minerais, carboidrato, gordura, proteína. Todos eles, gente, a gente precisa todos os dias. Tá? Então, sabe aquela dieta maluca, onde você fica lá uma semana sem comer carboidrato? Gente, isso não existe. Aí, na outra semana, não pode comer proteína. Não caiam nessa, jamais, tá? Porque o nosso organismo, ele precisa de tudo isso todos os dias, mas na quantidade ideal. Então, vamos lá falar sobre a água, que eu falei, né, o quanto ela é importante. O nosso corpo, ele não trabalha e nem sobrevive sem a água. Se você ficar aí um tempo sem beber água, gente, a primeira coisa que vai afetar é o rim. Tá? Então, você já vai começar a dar falência nos seus órgãos se você não tiver água no seu organismo. Claro que em algumas exceções, existem algumas doenças, mas o principal motivo mesmo do nosso organismo estar funcionando é a água. O nosso corpo, ele tem o peso do nosso corpo sendo em média 60%, segundo a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Tá? Então, imagina, gente, a maior parte do corpo é água. Esse daqui foi uma informação que eu peguei o ano passado. Era 70. Assim, eles vão fazendo os estudos, né, eles vão mudando. Essa informação é do ano passado. Deixa eu ver se eu coloquei. Não está aqui. Mas é do ano passado. Mas é também uma maior parte do corpo, né? Com certeza. Mas é importante isso. E a recomendação média, gente, é de 30 ml por quilo. Tá? Então, não sei se vocês sabem essa conta, pode fazer depois. E por que é uma média? Porque vai depender da idade, do sexo e do tempo. Porque, às vezes, quando está calor, a gente bebe mais água. Quando está mais frio, a gente bebe menos. Mas a gente tem que ter uma média de líquido que a gente precisa por dia. E aí faz através dessa continha. Pega 30 ml e multiplica pelo peso que você tem. Mas, geralmente, deixa eu até fazer um comentário, porque se a pessoa é obesa, tem que fazer mais aproximado do peso ideal, tá? Então, a nutricionista pode auxiliar melhor nessa contagem. E os benefícios, gente, controlar calorias, porque a água, gente, é um único que não tem caloria, tá? O único alimento que não tem caloria nenhuma. Então, sabe aquele refrigerante que gosta de beber durante o almoço, no jantar? Tem gente que não, né? Mas bastante gente gosta de um refrigerante. E quem quer emagrecer precisa cortar essas coisas, mas não consegue ficar sem beber nada durante as refeições. Uma opção maravilhosa, gente, é substituir pela água.
Sabe, pode ser água com gás, colocar um limãozinho, pode ser água normal também, sem o gás, né, com limãozinho. E aí você consegue tirar as calorias e ainda ajudar a hidratar o corpo. Melhora do estado da pele. Quem bebe água tem a pele bonita, tá? Porque a água ajuda a tirar todas as impurezas. Então, é algo muito bom. E ajuda os rins, como eu falei, e ajuda a manter o normal funcionamento do intestino. Gente, fibra e água andam juntos. Não, pode falar. Aham. Exatamente. Não, isso mesmo. Falando isso. Ela precisava todo mundo saber disso, né? É para dar nojo mesmo, para nunca mais esquecer de beber água, como aconteceu com você, de tão importante que é. Por isso, gente, que eu coloquei ela para falar em primeiro, porque as pessoas esquecem. Mas olha o exemplo dela, perfeita. E a água com a fibra, como eu estava falando, elas andam juntas, porque se você tem constipação, né, não consegue ir ao banheiro, gente, elas estão totalmente ligadas, tá? Porque a fibra, se você consome fibra e não toma água, ela vai fazer o efeito contrário, tá? Então você vai ficar mais ainda constipado, vai às vezes machucar, tá? Porque acontece. E se você começar a beber água bonitinha junto com a fibra, aí acabou os problemas. E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Vou falar rapidamente. A água, como ela tem tantos papéis importantes, aqui é estrutural e amortecedora, então todas as células precisam de água para a sua estrutura e funcionamento. Ela é lubrificante, gente. Saliva, líquido sinovial, secreções, sangue, tudo isso tem água. Solvente e meio para reações químicas. Na água estão dissolvidos eletrólitos como sódio, cálcio, magnésio, nutrientes como carboidrato, proteína, entre outros. Atleta, quando vai correr alguma maratona ou quando vai fazer algum exercício muito pesado, sabe quando a pessoa transpira muito? Ela acaba perdendo todos esses eletrólitos. Tá? Então, esses minerais aqui, eles saem com o suor. Então, eles precisam repor com isotônico. Tá? Isotônico não é para sair tomando. Que isso não é falado, né? Mas, gente, isotônico é apenas para atletas, porque eles perdem muito eletrólitos. E a gente, por exemplo, vai fazer uma atividade física, faz atividade física, vai tomando um pouquinho de água durante a atividade. Tá? Não precisa ser de uma vez, porque se você tomar também bastante água e vai fazer atividade física, isso acaba atrapalhando. Tá? Então, durante, vai tomando sempre um pouquinho para vocês se hidratarem. Aqui, transporte e circulação sanguínea. Então, a água ela transporta nutrientes para as células e ela é termorregulação, onde auxilia na manutenção da temperatura corporal. Quando está muito calor, a gente transpira, justamente para manter o corpo numa temperatura ideal. E agora vamos entrar no cardápio, tá?
E aí vocês já vão imaginando aquele pratinho que eu falei para vocês. No cardápio, ele precisa ter, gente, todos os grupos alimentares, como eu já falei para vocês, sem exceção. Não dá para substituir nenhum deles ou tirar apenas, tá? Aqui ele fala que apenas os óleos, eles já estão dentro da própria refeição que você prepara, então você não precisa adicionar, ou alguns alimentos já naturais que eles apresentam um pouco de óleo que eu vou falar para vocês. Vamos começar pelo carboidrato. Alguém aqui não gosta de carboidrato? Eu amo carboidrato, gente, todo mundo aqui, né? E não adianta mentir para a Nutri, porque todo mundo come aqui o carboidrato. O que a gente tem que fazer com ele? Na verdade, a gente tem que saber escolher. Por quê? Existe carboidratos refinados, que é aqueles mais puros em açúcar, né? Que eles se transformam no nosso organismo em açúcar. E a gente tem que dar preferência para os integrais, que poucas pessoas gostam, mas uma coisa assim, que é batata, gente. É batata, né? Um carboidrato. É questão de costume. A pessoa não gosta uma vez, mas ela pode tentar durante uma semana. Qual que é o problema de comer um arroz integral? Né? Eu amo aqueles 7 grãos. Adoro. E poucas pessoas gostam, gente, mas é questão de paladar. Vai tomando aí, vai comendo durante uma semana que vocês vão ver que vocês vão passar a gostar para quem não come, tá? Então, aqui, preferir sempre aveia, arroz integral, amaranto, centeio, quinoa. Consumir com moderação: batata, fubá, granola, inhame, macarrão integral, mandioca, pipoca estourada com óleo, entre outros. E reduzir ou eliminar o consumo, gente, cereais refinados, arroz branco, pães, macarrão feito com farinha branca, pipoca de micro-ondas, entre outros, tá? E principalmente se a pessoa for diabética. Esse grupo aqui, ó, pode excluir. É tudo integral. E fora que o integral já vai dar saciedade para quem procura emagrecimento. Então, se a pessoa não é diabética, mas vai ter que consumir integral para dar saciedade. E não dá aqueles pico glicêmico, tá bom? Então, só tem coisas boas. E o carboidrato, gente, pode falar. O polvilho entra, né, Fá? Carboidrato puro. Polvilho. Carboidrato puro. Entra. Não, é carboidrato. Ele entraria aqui, ó. Reduzir ou eliminar. Não, aí tem que colocar os ingredientes integrais. É que eu não sei como faz um pão. Aquelas. Mas dá porque assim... Não, mas dá porque eu já comi pães integrais. E uma coisa, se você vai fazer na sua casa, você sabe que ele é integral. Se você vai comprar ele pronto, gente, é rótulo. Tem que ler rótulo. Porque eles enganam. E não vai alterar nada, né, Ju? Ah, então tá, obrigada, Ju. É que aqui só tem alguns, né? Mas assim, tem bastante coisa. Mas do pão é isso, gente. Vai comprar pão integral, ele tá meio branquinho, duvida, porque não é integral, tá? Então você olhou o rótulo, tá lá, farinha fortificada, é farinha branca. Então, se tiver farinha integral, o primeiro ingrediente e o único, né, de farinha, aí ok. E o que eu ia falar, o carboidrato, ele não pode ser retirado da alimentação.
Tá? Então, estou fazendo uma dieta lá que eu peguei na internet, que fica uma semana sem comer carboidrato. Gente, impossível, porque ele é o que dá energia. Então, para andar, para falar, para carregar alguma coisa, você precisa do carboidrato. Mas basta apenas escolher a qualidade. Proteína. Então, se você consome carne, escolha as menos gordurosas, gente. Tá? E o excesso também faz muito mal da carne. Tem gente que adora aquele churrasquinho, né? Todo final de semana, um churrasquinho. E esse é o vilão. Porque, geralmente, as carnes, elas são mais gordurosas para você fazer o churrasco gostoso, aquela carne super molinha. E também o sal, porque as pessoas adoram colocar bastante sal no churrasco. Então, para quem gosta, sempre toma muito cuidado, preferir carnes magras ou até mesmo se for fazer em casa. Quem consome carne, não precisa necessariamente comer carne no almoço e no jantar. Se a pessoa ela acaba enjoando um pouquinho, pode escolher uma refeição ou outra, e vocês podem também acrescentar leguminosas, porque elas são ricas em proteína. Feijão branco, preto, carioca, rosinha, ervilha, fava, grão de bico, lentilha, soja, tofu, todas elas. Mas lembre-se que precisa ver com a nutricionista a quantidade, porque vai mudar também, tá, gente? Então, eles são ricos em proteína, sim, mas aí tem a quantidade ideal também para ser substituído, ou só não substituir as 2 refeições, mas pelo menos uma, ok? E reduzir ou eliminar o consumo de carnes vermelhas em excesso, tá, gente? Somente o excesso, porque a carne ela é muito importante para a gente. Pode ser a carne vermelha, a branca, todas elas. Reduzir ou eliminar toucinho, bacon, frios. Então, entra presunto, mortadela, salame, derivados de leite, como creme de leite, queijos. Aqui a gente considera o queijo amarelo, porque o branco ele tem menos gordura, tá? Então, o amarelo ele é mais rico em gordura. E milkshakes. Então, não vai tomar um milkshake falando, tem proteína aqui. Mas calma, tem outras coisas junto também. E hortaliças, porque, olha, gente, isso daqui é uma luta, hein? É uma luta para bastante gente. Então, esse aqui é um grupo que ele entra legumes e folhas, tá? As verduras. Mas eu não como alface. Não tem problema. Porque eu fiz a questão de colocar uma lista de coisas que, se a pessoa não come uma coisa, ela pode estar comendo outra. Então, aqui, por exemplo, legumes, abóbora, abobrinha, aspargo. Eu não como aspargo. Não tem problema, gente. Tem berinjela, beterraba, cenoura. Não gosto de chuchu, não tem problema, pode escolher qualquer outras coisas e substituir. E como tem bastante coisa, você pode variar na semana e não vai enjoar, tá? A parte de folhas, né, que é uma briga, a selga, agrião, alcachofra, alface, almeirão. Não gosto disso. Tudo bem, gente, tem mais outras 1000 coisas aqui que dá para substituir. Então, pode comer durante a semana. E eles são muito importantes, porque tem que compor a metade do prato. Então, imagina lá o pratinho bonitinho, metade, hortaliças. Por quê? Tem bastante fibra. E isso vai dar saciedade. Por isso que a gente tem que começar sempre pela parte de folhas, legumes, para trazer saciedade. Para quem procura emagrecimento, é ótimo. A hora que chegar no carboidrato, vai comer menos. Tá? Façam esse teste. Legal. Sim. Ótimo. A laranja é riquíssima em fibras, né? Desde que você consuma o bagaço. Tem gente que não consome, mas consumindo o bagaço, gente, ela é riquíssima em fibras. E a fibra, ela traz saciedade muito rápido. Por isso tem que comer devagar, tá? Não adianta comer muito rápido também, porque até o corpo entender que é uma fibra que vai te dar saciedade, você já devorou o prato inteiro.
Então, façam esse teste, muito bom. Isso. E vamos lá, a parte de óleos, né? Pensando aí na fritura, esquece a fritura, gente. Excluem a fritura. Aqui a gente tem que dar preferência para o extra virgem, porque é o óleo mais puro, tá? E aqui eu coloquei algumas coisas. Consuma com moderação, tá, gente? Não é porque o óleo é bom que tem que consumir muito, porque a gente não precisa de muito. E sem contar que você vai lá fazer o seu arrozinho, geralmente coloca um fio pode ser de óleo, de azeite, enfim. Às vezes sempre tem um pouquinho disso em cada preparação. Então já é o suficiente, não precisa acrescentar. A salada também, porque a gente coloca um azeite na salada. Aqui tem as oleaginosas, também riquíssimas em óleo, então elas são calóricas. Aqui amêndoas, amendoim, avelã, castanha de caju. Gente, eu abro o saco de castanha de caju, dá vontade de comer o saco inteiro, 1 quilo de uma vez. Mas isso não pode, porque ela é muito calórica e quem procura emagrecer tem que comer aquela porçãozinha que a nutricionista passou. Que mais? Aqui, ó, pasta de amendoim e pasta de amêndoas, tá? Elas são tudo isso aqui é importante, porém com moderação. E reduzir ou eliminar, gente, óleos não tão bons. Girassol, milho, gergelim, óleo de coco processado, porque eles não são puros. Então, já que a gente tem que consumir oleaginosas, né, a parte de óleo, você tem que optar sempre pelo melhor. Às vezes vai pagar um pouco mais caro, mas vai durar muito tempo. Não, porque eu já ouvi Que não oxida. lembro que oxida, então a gente não pode usar o azeite aquecido porque ele vai se transformar num saturado, né? Isso procede. A gente pode usar o azeite para preparo por exemplo, de um arroz. Ele pode ser aquecido ou é melhor comer ele temperatura ambiente, sem ser aquecido? Isso Depende da temperatura. Então, se você vai jogar alguma coisa, já refogar e não vai deixar ele entrar em alta temperatura, não tem problema, tá? Agora, se você for fazer um filé de frango no azeite, ele vai entrar em alta temperatura e ele vai perder todas as propriedades, tá? Então, aí coloca um fiozinho de água, dá para você fritar fazer o seu filé de frango, por exemplo. E depois, no final, se você quiser acrescentar um fiozinho de azeite, não tem problema. Tá? Não, o óleo de coco tem vários tipos, tá? Tem aquele que é o mais puro e tem aqueles que já é acrescido de outras coisas e que a gente não deve consumir. Seria esse o processado, né? Porque na alimentação não tem importância ele aguentar altas temperaturas, tá? Não é esse o problema. O problema também é a quantidade, que ele é uma gordura saturada. Então, você tem que diminuir essa quantidade do óleo de coco. Um exemplo, tá, gente? Lançou a moda lá do óleo de coco. Todo mundo começou a comer óleo de coco no café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, antes de dormir. Errado. Porque o óleo ele vai fazer o bem, mas desde que você consuma pouco. Entendeu? Então, assim, daí tem vários tipos de óleo de coco também. É igual o azeite. Tem desde o extra virgem até aqueles que tem outras coisas no meio. Então, aí esse daí não pode. Tá, mas a questão é, no caso, eu posso fazer meu óleo de coco, por exemplo? Pode. Que é natural, que é feito a frio e mas não aí a com quantidade calor. Bem reduzida, né? É que, assim, as nutricionistas dão preferência para o extra virgem. Tá? Então, daí o óleo de coco seria, assim, para coisas muito... ele vai continuar sendo gordura saturada. Tá.
A mínima Tá. possível, mínima. É porque, assim, é um pouco meio complicado, né? Porque várias pessoas acham que é e outro acha que não. Sim. E aí, a gente, como consumidor, Fica a maluco. gente fica meio confuso, porque já falaram que alguns óleos são muito ruins, outros médicos Sim. dizem, não, usa esse aqui. Aí o outro fala, não, não usa aquele. Então, quer dizer, na verdade, é muito complicado você fazer alguma alimentação realmente saudável sem ter certeza. Porque o que a gente gostaria é de ter certeza que é ou não é. Não, mas ó, cada um diz uma coisa, então fica confuso para a gente. por isso que está aqui, ó, reduzir ou eliminar, tá? Esses óleos que estão aqui, eles não são bons. E aqui, ó, consuma com moderação. O primeiro, óleo de oliva. Então, mas esse... Ah, tá, o óleo de oliva, Isso, que é seria o azeite, O certo? azeite extra virgem, porque também existe vários tipos de azeite. Então, tem aqueles que até composto. isso misturado, são Isso. os óleos misturados, tá? Isso. Teria que comprar aquele 100% lá. Acidez da... Não. Pode falar, fala. Na verdade, você só tem que ver se o azeite é óleo composto ou não. Se ele for extra virgem, não, já está bom. A acidez, ela não vai estar muito relacionada, né, Rafa? Com essa questão nutricional, com aquecer, nada disso, tá? Isso, exatamente. É mais uma questão da extração para o paladar mesmo. Isso. Você só tem que ver lá na embalagem se ele é óleo composto, porque tem alguns que tem lá azeite mais óleo de soja. Tá? Aí esse, então, não vai ser o puro. E exatamente. Deixa eu só para fechar essa questão do óleo de coco, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou, se eu não me engano, esse ano ou ano passado, tá? Um parecer falando que eles não recomendam a ingestão mesmo de óleo de coco, principalmente para pacientes cardíacos, porque ela continua sendo uma gordura saturada, uma gordura que faz mal ao coração, tá? Sim. Tem gente que consome, gente, mas é assim, é o mínimo do mínimo, tá? Não tem que ou eliminar mesmo por completo, ou se tem em casa, às vezes quer terminar de consumir, é bem pouco. Tá bom? Oi? O de soja? Aqui? Então, gente, é que assim, depende muito. É uma coisa um pouco mais complicada, né? É a extração, a qualidade, da onde que veio, marca, enfim. Sim, é que tem gente que consome, não tem problema, mas é sempre com menor quantidade, tá? Esses aqui embaixo são os piores. Os piores, mas os de... é que assim, depende de cada estudo. Depende de cada estudo. É que o estudo que eu peguei, ok, sabe? Dá para consumir, mas também com moderação. Isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Tá. Boa, Ju. Verdade. Mudou isso, porque as pessoas estavam consumindo tanto que eles tiveram que colocar lá em cima, porque assim é o mínimo possível durante o dia. E frutas, tá? Coma todas as frutas sem restrição. A única coisa, abacate e frutas secas precisa ser com moderação, porque elas são calóricas. Então aí precisa controlar um pouquinho para quem quer um emagrecimento aí. Colocando o corpo em movimento, gente, a nutrição, ela está diretamente andando junto com a atividade física. Então, se você quer também ter um resultado mais efetivo, mais rápido,
a nutrição e a atividade física. Mas, primeiro, precisa sempre conversar com o médico, né, para saber porque cada um, às vezes, dependendo da situação, não pode praticar tal atividade física. E depois, a gente vai ter até uma palestra, né, da Emiliane, falando sobre algumas coisas de atividade física. E também o educador físico, gente, ele pode auxiliar muito nessa questão. Nunca façam atividade física sem um aconselhamento primeiro, tá? Sem passar por algum profissional. E aqui, para que o corpo de um atleta chegue ao grau de tolerância para suportar o aumento do metabolismo provocado por uma maratona, ele tem que passar por um treinamento gradativo. Quem é sedentário não pode chegar praticando uma atividade física de alta intensidade. Jamais. Então, você precisa de todo um preparo para quem quiser correr uma maratona, para você conseguir, tá? Porque senão o corpo ele não aguenta. E o que não comer? Esse é mais fácil, gente. Alimentos gordurosos, frituras, doces, bebidas artificiais e realçadores de sabor. Esse daqui, um vilão. Todos eles, mas esse aqui, todo mundo compra, a maioria das pessoas. Isso. Então, seu paladar é viciado. Quem está acostumado a colocar muito açúcar, exemplo, no cafezinho, vai tomar o café, coloca bastante açúcar. Aquele não é o sabor do café, é o sabor do açúcar. Ou uma comida bem salgada, que você passa o dia inteiro bebendo água, gente. Você não consegue apreciar o sabor real do alimento. Então, o nosso paladar, ele muda. Se você está acostumado a consumir muito açúcar ou sódio, né, ou sal, você pode ir diminuindo, que daqui a pouco o seu organismo já vai se acostumar e você não vai mais sentir falta de açúcar e nem de sal. Tá? Faça um teste com um cafezinho, que é primordial, gente. O café, tem um sabor maravilhoso. E depois que você descobre o real sabor do café, você consegue saber a diferença de um café para o outro. Enfim, você aprecia. Puro. Sim, com certeza. E fora quando é o refinado, né? Porque passa por vários processos, aí colocando coisas no açúcar mesmo, né? E a gente consome, né? Tá no nosso organismo. É muito errado isso. Então, gente, eliminando o máximo que pode, melhor ainda, tá? E aqui eu coloquei alguns temperos naturais, os mais utilizados. Eu tenho uma horta na minha casa, com a maioria desses temperos. E é muito bom, porque eu vou lá, pego na minha horta e faço o temperinho do mês. Porque, às vezes, o tempo, gente, não ajuda. E a pessoa, ela, às vezes, não tem muito tempo de fazer aquele temperinho para colocar na comida do dia. E todo dia fazendo isso, né? É mais fácil você fazer o seu próprio tempero. Então, aí você deixa pronto na geladeira e toda vez que for usar, você pega
e usa na onde precisar, tá? E é uma forma muito prática. Você só gasta um tempinho ali para fazer, mas depois, durante a semana, é facinho. Vocês geralmente usam temperos naturais? A maioria? Muito bem. E aqui eu quero a gente vai fazer um teste. Vocês vão contar no dedo, tá? Você tem uma alimentação saudável? Marque o número de itens que você responder sim. Então, se for sim, vocês marcam no dedo, tá? Vai contando. 1, né? Faz menos de 2 refeições por dia? Nem vou olhar, gente. Você costuma trocar o almoço ou jantar por lanches? Você toma menos de 2 litros de água por dia? Ingere menos de 5 porções de frutas ou vegetais por dia? Ingere bebidas alcoólicas com frequência? Você costuma colocar mais sal na comida que está no prato? Utiliza banha, manteiga ou margarina para cozinhar? Consome alimentos ricos em gordura, como carnes bovinas gordas, carne de porco, linguiça, frituras com frequência? Consome frango sem retirar a pele? Consome doces, bolos, balas com frequência? E aí, contaram? Então, agora a gente tem o resultado. Até 3 itens, você possui bons hábitos alimentares que ajudam a prevenir diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. De 4 a 10 itens, procure ingerir mais frutas, legumes, água e diminua a quantidade de gordura. Vocês foram bem? Ó, que bom! Muito bem. E aqui é uma curiosidade, tá? Lá do tempo dos nossos avós, como que as coisas mudaram e muito. Aqui, ó, antigamente, né? Refeições eram feitas em casa, produtos caseiros, horta e pomar, então comia o que plantava. Ninguém ia lá no mercado comprar um salgadinho. Maior ingestão de legumes, verduras e frutas, atividade intensa, trabalhos braçais, zona rural, menor ingestão de açúcar e sódio e maior consumo de peixes. Então, gente, era uma outra época. Porque naquela época não existia tanta doença, não existia tanta gente gorda. Mas, gente, as coisas mudaram e mudaram muito, tá? A gente nunca pode se comparar com os tempos antigos, porque eles tinham uma atividade física e rotina bem diferente do que a gente tem hoje, tá? E agora, vamos ver, né, se alguém se identifica aqui. Atualmente, alto consumo de produtos industrializados, alimentos ricos em gordura, açúcar, sódio, falta de tempo, isso aqui, aumento no consumo de fast food. Gente, a falta de tempo não é motivo para consumo de fast food. Dá para você congelar sua marmitinha, dá para deixar a comida pré-preparada e depois, no dia que você for utilizar, o preparo é bem mais rápido, mas, assim, consumam menos fast food. Sedentarismo. Então, além de comer fast food, a pessoa fica sem fazer nada. Era tecnológica, então, gente, olha as crianças. Hoje em dia é assim. Menos brincadeiras e atividade ao ar livre. Alto consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas, menor acesso a peixes, alto consumo de churrascos, baixo consumo de alimentos naturais, frutas, verduras, legumes e alimentos ricos em conservantes e agrotóxicos. Então, se der para quem tem casa, às vezes, fazer uma hortinha em casa, gente, é muito bom. E além de ser uma terapia. Tá? Então, de você colocar o pé na grama, de você ter que mexer na terra, regar, que vem aquele cheirinho de terra molhada, isso é uma terapia. E além de você estar fazendo bem para você e para sua família. Tá? Se livrando desse mal aqui, ó, agrotóxico. Alimentação saudável é a nutrição que todos os indivíduos, crianças, adultos e idosos devem ter para uma saúde plena. Insista, persista e não desista. Muito obrigada, meninas e meninos. Alguém